vem. Glória a Deus, aleluia. Quero desejar a todos uma boa noite. Estamos aqui na 7ª sexta-feira, a última sexta-feira que nós estamos evangelizando essa praça. Eu creio que Deus tem abençoado a sua vida. Eu creio que milagres aconteceu aqui na sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui finalizando. Glória a Deus, aleluia. Mas nós vai voltar, nós não vamos embora não, nós volta. Glória a Deus, aleluia. Acalma seu coração. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está vindo, meu amigo. Para de brincadeira, porque ele vem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Livre do pecado, do engano, da mentira, das garras de Satanás, da escuridão, das trevas. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, meu amigo. Só Ele é o caminho. Só Jesus que pode te levar até o Pai. É só Ele, meu amigo. Não adianta você criar o seu próprio caminho dentro do seu pensamento, achar que é da sua forma, que é do seu jeito. Não adianta você querer idolatrar. Não adianta, meu amigo. É só Ele que é o mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Você está me entendendo? Então, meu amigo, volta para Jesus, volta para o caminho certo, entendeu? Porque Ele é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler uma pequena passagem aqui que está, glória a Deus, aleluia, Lucas 18, versículo 35. O cego de Jericó. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui nessa passagem, meu amigo, do cego de Jericó, vai falar a respeito desse cego que ficava na beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando, pedindo esmola. Era tudo que aquele cego sabia fazer, porque ele não tinha visão, ele não enxergava naquela época, não tinha médico, não tinha recurso, e a única opção de vida que ele tinha era ficar na beira do caminho mendigando, esperando que alguém lhe desse alguma coisa para ele poder sobreviver, para ele poder mendigar. Mas aquele cego ali, ao perceber algo sobrenatural, ele perguntou o que era aquilo, o que está acontecendo, porque aquele cego, ele viu o milagre dele, entendeu? Ele percebeu que o momento do milagre dele era naquele exato momento, tanto que ele perguntou e lhe falaram: Jesus o Nazareno passava. E aquele cego, imediatamente, ele tomou uma atitude de fé. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aquele cego, ele começa a clamar o nome do Senhor.
Só que muitos ali vão querer que ele se cale, que ele parasse de clamar. Mas só o que ele fez? Ele começou a clamar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus escutou o clamor daquele cego. Jesus, ele está escutando o seu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor aí dentro do seu coração. Ele sabe a situação que você está passando. Jesus sabia o que aquele cego queria. Mas Jesus perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Jesus, ele está perguntando nessa noite para você, meu amigo: o que quer que Jesus faça na sua vida? O que é que você quer que Jesus faz na sua vida? E aquele cego chega para Jesus e fala: Senhor, que eu torne a ver. Entendeu? Um cego que não enxergava, mas que viu o seu milagre. E por que você não está vendo o seu milagre nessa noite? Hein? Porque Jesus, ele está falando para você: o que queres que eu te faça? O que é que você quer? Você quer que Deus liberte seu filho? Quer que Deus tire seu esposo da cachaça? Quer que Deus traga sua mulher de volta? O que queres que eu te faça? Quer abandonar a droga? Quer se libertar da mentira, do vício? Jesus, ele está perguntando para você nessa noite. Entendeu? Aquele cego, ele não pede coisas materiais. Ele não pede uma porta de emprego. Ele não pede dinheiro. Ele não pede riqueza. Ele não pede nada. Ele só pede a visão física. Entendeu? Para que ele possa enxergar. E Jesus fala para aquele cego: vai, volte a ver. E aquele cego, ele começou a glorificar, porque aquele cego, ele recebeu a sua visão de volta. Há quanto tempo que você está na beira do caminho? Há quanto tempo que você está mendigando na estrada? Jesus, ele é o caminho, ele não é a beira. Eu já falei para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ficar na beira, meu amigo, mendigando, não quer dizer que você está no caminho. Entendeu? Porque Jesus, ele é o caminho. E Jesus, ele passava. Jesus, ele está passando aqui nessa noite. Ele está passando aqui nessa praça. Toca nele, clama ele, chama ele: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Porque o milagre, ele acontece quando você começa a clamar com fé. Quando você começa a ver que é só Jesus que pode fazer o sobrenatural na sua vida. Que é só Jesus que pode te dar o milagre que tanto você precisa. Há quantos anos você está na beira do caminho? Há quanto tempo que você está mendigando, que você está querendo um milagre, um sobrenatural, e você não recebe esse milagre? Jesus, ele está aqui, nesse exato momento. Clama ele. Faça como fez a mulher do fluxo de sangue: se eu apenas lhe tocar, serei curada. Aquela mulher toca em Jesus. Toca em Jesus nessa noite, para você ver. Aí onde você estiver, dentro da sua casa, clama ele, chama ele, toca nele. Porque Jesus, ele quer fazer um milagre, mas o milagre acontecer na sua vida depende muito de você. Entendeu? É você que tem que clamar, é você que tem que chamar ele, é você que tem que procurar. Buscar-me-ei e achar-me-ei. Entendeu? Busque a ele, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque ainda dá tempo. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está vindo. E ele vem. E ele vem. Creia no nosso Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Um cego que ficava na beira do caminho, que enxergou o seu milagre. E você não consegue ver isso. Entendeu? E aquele cego, ele viu que era o momento dele de receber, de ser curado. Aquele cego não tinha visão, irmão, ele não enxergava. Mas ele perguntou o que era aquilo.
E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Entendeu? Sobrenatural. Entendeu? Jesus, ele está passando. Jesus, ele está aqui, meu amigo. E o que nós estamos falando para você? Jesus o Nazareno. É ele. É de Jesus que nós estamos falando. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Entendeu? Nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando de Jesus. Desse mesmo Jesus que curou o cego de Jericó, que curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até hoje ele faz milagre. Até hoje ele está libertando. Até hoje ele está curando. Até hoje ele está salvando. Ele está salvando aqueles que o buscam, aqueles que o querem. Entendeu? É isso que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Se você quer ele vai fazer o milagre. O milagre vai acontecer. A libertação ela vai vir, a cura ela vai vir. Mas enquanto você tiver com a porta do coração travada, com a porta do coração fechada para Jesus, o milagre não acontece. Infelizmente não tem como Jesus te curar se você não quiser. Você tem que querer, meu amigo. Clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisa que você ainda não sabe, que você tem que clamar para você descobrir. Entendeu? É isso que nós estamos falando de Jesus. Ele é o mesmo, e ontem, e hoje, e eternamente. Ele continua operando, ele continua fazendo milagre nessa terra. Ele continua libertando, ele continua curando. Abre a porta para Jesus. Não deixa essa porta fechada não. Porque um dia você vai bater na porta de Jesus. E se a porta estiver fechada, foi porque você deixou ela fechada primeiro. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está voltando. Ainda dá tempo. Estamos aqui na última sexta-feira, nessa campanha aqui de 7 evangelismos nessa pracinha aqui, fazendo o que? Abençoando a sua vida, entendeu? Te abençoando, trazendo uma palavra que cura, uma palavra que vai te libertar, uma palavra verdadeira, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então se arrependa, meu amigo, porque ainda dá tempo, ainda há esperança para o seu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então volta para Jesus. Aleluia, Senhor da glória.